Olá, meus queridos amigos, irmãos, uma grande alegria estarmos mais uma vez juntos e hoje estarei inaugurando, digamos, uma nova série que eu tenho colocado como título Personagens. E estarei falando de alguns personagens do Novo Testamento que não fazem parte, digamos, da primeira linha da orquestra, senão, mais bem, da segunda linha. E nesta oportunidade eu gostaria de começar falando de um homem chamado Barnabé. Bom, Barnabé era um apelido, porque o nome original dele era José, somente que os apóstolos tinham o costume de colocar um apelido que tinha a ver com as características da pessoa. Neste caso, eles colocaram Barnabé, que quer dizer filho da consolação ou da exortação ou encorajador. Então, como eu falei, faz todo sentido com algumas características que vamos a ver. Eu vou falar de Barnabé possivelmente em três partes, pelo menos, mínimo, né? Para não ser tão cansativo e que vocês possam digerir o ensino o que vou estar transmitindo aqui para vocês, né? Então, Barnabé aparece pela primeira vez no livro de Atos, capítulo 4, versículo 36, onde nos fala que o nome original dele era José. O escritor do Atos dos Apóstolos, que era o Dr. Lucas, prefere utilizar o nome apostólico de Barnabé. O nome é, no livro de Atos, mencionado 29 vezes. E nas cartas do apóstolo Paulo, ele é mencionado 5 vezes. Bom, quando eu decidi falar desta personagem chamada Barnabé, surgiu uma pergunta que eu não pensava, mas apareceu ali e eu não posso tirar o corpo fora e tenho que encarar, porque alguém vai fazer a pergunta. Luiz, me diz uma coisa, esse Barnabé do qual vamos a falar, era um apóstolo? Era um apóstolo de Cristo? Então, e agora, que vamos responder? Bom, eu gostaria que você preste muita atenção ao que vou falar agora. Bom, ele não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos. Porém, veremos que tem pessoas no Novo Testamento que eram chamados de apóstolos. Originalmente, a palavra apóstolo significa enviado, alguém que foi enviado, alguém que foi para uma missão, para um determinado e específico propósito. Digamos que isto é o sentido básico da palavra. Porém, no Novo Testamento, este termo apóstolo é utilizado em dois sentidos. Primeiro, como acabei de mencionar, o qual é aplicado um exemplo a Barnabé, a Andrónico, Silas, Epafras, Timóteo, são pessoas que foram nomeadas. Mas, como eu sempre falo, devemos examinar, além do texto, o contexto em que dita nomeação aparece. Então, ali vamos a perceber que eles foram enviados por alguém ou por alguma igreja para cumprir uma determinada função. Então, o segundo sentido da palavra é utilizada no Novo Testamento no sentido de título, o ofício, uma posição única. Neste sentido, vemos que ela é utilizada exclusivamente para o apóstolo Paulo e os 12 discípulos de Cristo. Nos diz um exemplo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22, que existem certas credenciais para a escolha de um apóstolo. No caso, quando eles tiveram que escolher o sucessor de Judas, que traiu a Jesus e logo se suicidou. Então, as credenciais que eles tinham que ter, as condições,
eram as seguintes: eles tinham que ter estado com o grupo desde o batismo de João Batista até quando Jesus foi elevado aos céus. Eles tinham que ser testemunhos da ressurreição de Cristo. Aliás, vemos historicamente que eles tinham inspiração divina para os escritos, para os fundamentos da igreja, para examinar e também para rejeitar e declarar que livros eram apócrifos e que livros formariam parte do cânon. Mas, neste sentido, a palavra é utilizada em forma exclusiva para Paulo e para os 12 discípulos de Cristo. Se você agora me pergunta a mim qual é a minha posição, o farei sem pretender ser a última palavra neste tema, porque tem muitos homens extremamente capacitados para encarar este tema e homens que, como nós falamos, têm muita bala na agulha e muitos conteúdos para falar deste tema. Então, eu, Luiz, acredito na função. Se me fala, você, Luiz, acredita no apóstolo? Sim, eu acredito na função apostólica, mas não acredito no título. Principalmente quando vemos hoje que o título é utilizado para ser colocado como uma autoridade por acima de meros pastores e servos. Então, eu, no meu caso, sou pastor já faz aproximadamente 40 anos. Porém, eu não faço questão em ser chamado de pastor, pois me considero um candidato a servo inútil. E de preferência, eu gosto de ser chamado de amigo e irmão Luiz, cuja função e ministério na minha vida é servir ao corpo de Cristo. Amém. Isso aí. Então, eu não ia falar deste tema de apóstolo, mas surgiu porque alguém ia fazer essa pergunta. Então, na próxima postagem, eu vou falar das características deste personagem maravilhoso chamado Barnabé, e ele tem uns ensinos, umas aparições de ele no livro de Atos que nos deixam muita riqueza para ser colocada em prática. Até aqui ha sido este capítulo de hoje. Beijo no coração para vocês, aquele abraço fraternal e estamos juntos na próxima. Que Deus continue abençoando grandemente tua vida aqui de parte, mais uma vez, de quem? De tu amigo e hermano Luiz.